Oi, povo, gente linda, gente maravilhosa, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, pessoal, eu mudei um pouquinho do modelo da apresentação porque eu estava trabalhando, né, com mais imagens e tal, no quadro mais só. Isso dá um trabalho, gente, sem fim. E esse modelo eu fazia para as crianças, que vocês até viram minha cabeça, né? Esse modelo eu fazia para as crianças. É mais funcional para mim. Então acho que eu vou conseguir gravar mais aulas para vocês por aqui, tá bom? Então vamos embora lá. A aula de hoje é para o nono ano e vamos falar de Nietzsche. Nietzsche, pessoal, é um filósofo do século XVIII. Desculpa, século XIX. Século XIX, né? O que a gente não pode perder em mente, pessoal? Nietzsche, ele é um filósofo que ele está ali no meio do turbilhão. Eu sempre tenho insistido nisso quando eu falo de pensamento alemão com vocês. Porque mais pra frente, vocês vão ver conteúdos lá no ensino médio de regimes e modos de produção que eu não vou entrar aqui nesses pormenores, mas que vai servir de base para vocês para entender o processo do pensamento alemão. E como isso vem até nós, tá, gente? Porque isso aqui chega na gente. Quando nós falamos de Nietzsche, nós estamos falando, gente, de formação, né? Se a gente for pensar num contexto mais histórico, do Estado Nacional Alemão. O que eu quero dizer com isso? Os caras tiveram tempo para pensar, para estar ali articulando que Estado alemão que eles queriam, que eles quiseram, né? Para o povo deles ali. Aí vocês podem falar assim, professora, mas isso aí culminou no extremismo, lá no nazismo. E que nós vemos assim, a letalidade dele, a gente sente algumas essências, alguns cheirinhos disso aqui no Brasil, né? Tá, pessoal, mas bora lá. Os caras estavam pensando em fazer o melhor para eles. Um povo autêntico, um povo com identidade, um povo com percepção, coisa que até aqui no Brasil a gente não consegue ter ainda. A gente ainda não construiu essa mentalidade. Nós vamos chegar lá? Vamos! Mas ainda não alcançamos esse tipo de entendimento, esse tipo de esclarecimento. Povo que estudou comigo no oitavo ano. Que vocês se lembram o que era o tal do esclarecimento que eu tô falando aqui? Gente, quem assistiu a aula, né, que foi o nono ano, que foi meio complicado, quem prestou atenção, se ligou que o esclarecimento é nada mais, nada menos do que a autonomia dos indivíduos. Isso perseguia demais o pensamento. Persegue, né? Se a gente for se debruçar, olhar e ler e ver o pensamento nietzschiano, vocês vão perceber que por mais que ele criticava aquele que vem com essa noção de esclarecimento, advém disso, ele ainda perseguia isso. Você vê toda a sua filosofia, ele enunciando essa ideia de que era necessário que o povo alemão se colocasse no lugar de si mesmo, sem a percepção de... Gente, peraí, só um minutinho que o George está aqui. Ele vai pegar só os números e vai sair. Ter a percepção de que o sujeito
ele está dentro de um contexto em que ele é responsável por si mesmo. Nós brasileiros temos muito isso. Eu sou... Gente, o povo de Eixo, vocês sabem que eu falo assim na aula com vocês, né? O povo de Eixo, então... professora, eu não consegui porque eu não pude, eu não tive oportunidade. Gente, às vezes o ser humano estudou até comigo. Eu já tive alunos que estudaram comigo no ensino fundamental. E eu lembro como ele... Até no ensino médio também. Eu lembro como é que eles eram perfeitamente. Eram pessoas que estavam alheias ali ao estudo, faziam de tudo para atrapalhar a aula, zoavam os coleguinhas. Eu, então, era alvo da zoação da galera, porque eu perguntava muito. E aí depois... E assim, eles não tinham uma vida familiar complicada como muitos de vocês, né? Têm e conseguem superar essas questões e mazelas, questões econômicas. Vocês vão lá, dão uma driblada e conseguem ter tempo para estudar, conseguem ali ter contato com todo o conteúdo, expõem a situação de vocês. Não era nada disso. O cara tinha oportunidade e ele não quis. Aí depois ele vai pro EJA, olha pra mim e diz assim, não, porque eu não tive oportunidade, não, porque eu não tive chance, não, porque o professor, não, porque a escola. Nunca foi responsabilidade dele. Às vezes eu fui espectadora do protagonismo dele ante a escola. E eu via como ele criava situações para atrapalhar a situação da aula. E daí ele vai aos poucos abandonando, porque o sistema escolar, ele é cruel, ele exclui mesmo, porque você vai reprovando. Chega uma hora que o indivíduo desiste. E nesse contexto, ele vai, trabalha, ele se percebe, ele se dá conta que é necessário retornar para a escola, e quando ele retorna, ele diz assim, eu não fui, eu não segui meus estudos, eu não segui por conta... Aí vai botando culpa em um monte de gente, um monte de coisa, não se responsabiliza por isso, e aí ele vai criando outros seres humanos com essa mesma percepção. Ou seja, eu sempre dependo das pessoas. É o governo que não me ajuda, é minha família que me atrapalha. Sempre a culpa é do outro. Nunca é responsabilidade dele mesmo. Isso prejudica demais. E Nietzsche fala assim, gente, quando um sujeito resolve ficar em cima sobre o outro, querendo alcançar a demanda do outro, ele anula a sua existência e anula a existência do outro, não permite que o outro venha até ele. Então, olha só, gente, tudo isso para explicar, foi até legal por conta das cores, que a autonomia dos indivíduos é um ponto ali, né, uma característica do pensamento nietzschiano. Porém, quem vai dar conta dessa noção de esclarecimento é quem Nietzsche chama de garoto de Heisenberg. É o Immanuel Kant. Vocês se lembram que quem estudou comigo no 8º, para a gente estudar Kant, nós lemos quem? Foucault. Nós lemos aquele texto que é Céline Lumière, em que Foucault ele se debruça em Kant para alcançar essa noção de esclarecimento. Nietzsche, ele é, na verdade, gente, um filólogo. Filólogo é aquele que vai olhar através da história da linguagem a característica de outros povos para compreender a sua realidade. Na verdade, essa é a função da história, né? Sendo isso, nós temos o quê? O retorno ao pensamento grego.
E daí, nós temos a primeira obra kantiana chamada A Origem da Tragédia. Essa vai ser a primeira obra que nós vamos olhar. A gente vai ter alguns vídeos de Nietzsche aqui para a gente procurar entender as características desse filósofo, tá bom? Então, nesse primeiro momento, o que a gente está vendo? Que Nietzsche, ele tá ali dentro dessa nossa ultimação do Estado alemão, sempre perseguindo essa ideia de esclarecimento, formação, tá, gente? A ideia é essa, formação de indivíduos mais autônomos, indivíduos independentes, indivíduos conscientes de sua existência naquele espaço ali e de que ele é responsável, sim, por ele mesmo. Quando ele se torna responsável por ele mesmo, ele já está numa condição de mostrar ao outro, de ser exemplo para o outro. E o outro vai buscar também essa independência de si mesmo. Era esse sonho, vamos dizer assim, entre aspas, que Nietzsche tinha para o seu povo, para o povo alemão. Para tanto, quando ele chega nessa concepção, quando ele olha lá nos gregos e vê como esse povo criou a ideia de democracia a partir da autonomia, e daí ele escreve A Origem da Tragédia, que nós vamos ver no próximo vídeo, tá bom, meus amores? Beijo, amo vocês, até a próxima!